Oi pessoal, tudo bom? Eu sou o Rafael, meu orientador Leonardo Junqueira, e eu vou falar aqui sobre o problema que a gente está estudando, que é sobre a geração da tabela de jogos do Campeonato Brasileiro de Futebol. Bom, o torneio ele é organizado pela CBF e são 20 times que disputam, e a CBF divide esses times em 10 pares. Todos jogam contra todos em cada turno, e o segundo turno ele é igual ao primeiro, só inverte os mandos de campo. E o grande problema é que existem diversas restrições que a CBF considera para organizar o torneio. Eu vou colocar aqui duas delas só para exemplificar. Então, relembrando aquela história dos pares, Flamengo e Fluminense são par. E sempre que um time for jogar contra um time desse par, vai jogar contra o outro time do par fora de casa. Então, por exemplo, o Palmeiras, se jogar em casa contra o Flamengo, vai jogar fora contra o Fluminense. E isso para todos os times e todos os pares. Outro exemplo é que não pode ter clássico em rodadas consecutivas. Então, se a gente tiver numa rodada Flamengo e Vasco, na rodada seguinte não vai poder ter Flamengo e Fluminense. Bom, os desafios aqui do problema são dois, né, os grandes desafios. Primeiro, é um problema de otimização combinatória de difícil solução exata, e por isso a gente vai precisar desenvolver as heurísticas para lidar com ele. O segundo é o que a gente está tentando fazer aqui, que é considerar fatores de equidade para a tabela de jogos. Esses fatores são dois, são os breaks e os carryovers, que são tratados na literatura como fatores que, se minimizados, geram maior equidade. Bom, aqui as variáveis de decisão que a gente está usando no modelo são as variáveis x, c, b e h, e elas são descritas aí, para quem quiser ler. Bom, relembrando os breaks e os carryovers, aqui eu trouxe outro exemplo de jogos, que é o Fortaleza jogar numa rodada contra o Cruzeiro e o Fortaleza em casa, e depois o São Paulo na rodada seguinte, também em casa, jogar contra o Cruzeiro. O break ele acontece quando o time repete o mando de campo em rodadas consecutivas. Então aí, nesse caso, o Cruzeiro está tendo um break por jogar fora de casa em rodadas consecutivas. Os efeitos de carryover é um efeito que aqui, nesse caso, o Fortaleza está transmitindo para o São Paulo através do Cruzeiro, que é sempre que dois times têm um adversário comum em rodadas consecutivas. A ideia é que esse padrão do time que joga contra o Fortaleza na rodada seguinte joga contra o São Paulo não se repita várias vezes. E aqui, Cruzeiro, Fortaleza e São Paulo é só um exemplo. A ideia é minimizar isso considerando todos os times. Aqui a nossa função objetivo, que lida justamente com essa ideia de minimizar breaks e carryovers juntos. Bom, para falar aqui da nossa abordagem de solução, a gente parte de um modelo que foi desenvolvido em outro projeto de iniciação científica meu do ano passado, passa ele por uma abordagem que chama Relax and Fix para obter uma solução inicial, e depois, para obter uma solução final, a gente melhora essa solução a partir da abordagem ALNS. Bom, a Relax and Fix é uma heurística que parte de um modelo com variáveis binárias, e a cada iteração ela relaxa parte dessas variáveis, resolve. As variáveis que estavam binárias elas são fixadas, e as que estavam relaxadas elas são binarizadas, e depois na iteração seguinte elas conseguem ser fixadas. Então aqui no exemplo a gente tem as variáveis x e h binárias, a gente na primeira iteração relaxa x, deixa h binário, resolve. Com esse modelo resolvido a gente fixa as variáveis h, as variáveis x que antes relaxadas se tornam binárias, e depois a gente fixa as variáveis x depois de resolver o modelo. Com isso a gente tem uma solução inicial. E agora, para falar da LNS, é outra abordagem, e ela se baseia em basicamente dois passos principais, que é destruir uma solução e depois reparar. Os métodos de destruição que a gente considerou são vários, mas todos se baseiam em agrupar rodadas e apagar os jogos daquelas rodadas. A gente fez isso de várias vezes, de maneira aleatória, definindo uma rodada e um intervalo e apagando todas as rodadas daquele intervalo. Enfim, não dá para entrar em muitos detalhes de como isso foi feito, mas são vários métodos diferentes, mas que usam o mesmo princípio. E daí a cada iteração a gente sorteia um desses métodos e aplica eles, destrói a solução. Depois a gente repara, que é basicamente chamar o modelo e resolver aquele modelo otimizando a solução, então a gente considera ainda a função objetiva naquela reparação. E depois de reparar, a gente avalia a solução gerada, para ver se ela é melhor que a melhor solução que a gente tem naquele momento, ou se ela é melhor que a solução corrente. E depois a gente destrói de novo, e assim por diante. A cada iteração a gente vai repetindo esse passo, e a gente também premia aquele método que foi melhor naquela iteração, para que ele seja escolhido de novo, né? A gente quer premiar os métodos que deram certo. Bom, aqui tem um modelo geral da abordagem, né, o algoritmo, mas não dá para entrar em muitos detalhes. A gente tem aqui nossos resultados preliminares para uma determinada parametrização que a gente fez, não é definitiva, mas a ideia é aqui comparar a nossa solução com a solução da CBF também. Então a gente tem aqui a solução inicial gerada pela Relax and Fix, depois tem a solução final gerada pela LNS, e também o comparativo com a solução da CBF. A gente consegue ver aqui que, pela nossa métrica de justiça, a nossa tabela foi melhor em 8 instâncias das 10 consideradas. E aqui tem um exemplo, né, da execução para 2025, e aquela ideia de atualizar as probabilidades de cada método ser escolhido a cada iteração, né, com base no desempenho dela naquela iteração. E aqui também como exemplo a gente tem, né, as soluções que são geradas a cada iteração, e a gente armazena, né, a solução corrente, que é a solução que vai sofrer depois o método de destruição e reparação, e também a gente armazena a melhor solução que a gente obteve naquele momento. Bom, aqui as nossas conclusões, são duas coisas, né, basicamente. Primeiro, que a abordagem de solução ela funciona, ela é rápida para resolver o problema, mas ainda restam ajustes para a gente definir a melhor parametrização, e também que os valores que a gente obtém são competitivos com os da CBF e também atendem às restrições que são consideradas pela CBF na organização do torneio. Aqui eu deixo os agradecimentos finais, principalmente aqui à FAPESP pela bolsa e ao professor Leonardo Junqueira por apoiar durante o projeto. Obrigado.